pouquinho da galera entrar aí. Tô botando lá no Twitter. Vai transmitir no canal? Vai transmitir aqui no Twitter e depois eu vou colocar ele no YouTube da nossa liga. Mas é isso, essa parte fala no final. Começar. Vamos lá, então. Beleza. Boa noite, pessoal. É uma honra para a gente aqui da Liga tá com Pedro Menezes hoje para a gente tratar um pouco da PEC. É nossa primeira live do nosso projeto. Então, a gente fica muito feliz em receber um convidado que é uma referência hoje no debate. Então, Pedro, eu queria que você começasse falando um pouco mais sobre a PEC 45, a importância dela para o país. Enfim, pode começar, fique à vontade. Boa noite de novo. Primeiramente, queria agradecer a você, Fred, pelo convite, a todo o pessoal do Laboratório de Políticas Públicas da PUC-Rio, uma das universidades, talvez o departamento de economia mais tradicional do país. Então, muito me honra falar com vocês. Você me chamar de referência no debate, estando na PUC, me é até um pouco estranho, porque não falta referência aí dentro. Mas a PEC 45 é um tema que me é muito caro. Até você tinha me chamado inicialmente para falar de reforma de Estado de modo geral, até por ser um tema amplo, eu pensei, nossa, é muito mais interessante para mim falar da PEC 45 e ter um foco um pouco maior nesse assunto, até porque, na minha opinião, e na opinião de muitos economistas que estão por aí, o assunto sobre todo esse campo da reforma do Estado é o assunto mais importante que a gente tem. Eu comecei a escrever, enquanto eu ainda estava na faculdade, fiz INSPER em São Paulo. Eu tive um curso com o Bernard Api. Tinha uma coisa bem legal do INSPER, contar uma pequena história aqui, que o Marcos Lisboa, que é um grande ícone aí da internet, ele é muito gente boa também, pessoalmente. E a gente ia lá falar com o Marcos, Marcos, a gente ouviu falar dessa proposta de reforma aí, você conhece o cara, ele ligava... Tirava o telefone na hora, Becas, vem aqui dar, chama o Bernard Beca, vem aqui dar umas aulas para os meninos. Aí aparecia o Bernard Api, dava 5, 6 aulas para a gente, era uma maravilha. Eu comecei ainda durante a graduação a prestar atenção no que viria a ser a PEC 45, né? O projeto mesmo foi apresentado em 2019, e desde que eu comecei a escrever na imprensa, eu tenho tocado nesse assunto o tempo todo, porque eu acho essencial, e a gente vai entender um pouco melhor por que é tão importante. A PEC 45, ela começa com o governo Lula tenta fazer uma reforma tributária em 2003. Em 2008, essa reforma de 2003 acaba sendo muito mais modesta do que o esperado. Em 2008, ali na esteira da crise econômica, existe uma nova tentativa. Só que a tentativa não vai para frente. O Bernard Api, ele era daquela equipe mais liberal do Palocci, ele fica um pouco com o Manteiga, ele vira secretário executivo do Ministério da Fazenda, e aí depois ele vai para um cargo que era secretário de Reforma Tributária, ou secretário de Reformas Econômico-Fiscais, algo assim, lá no governo Lula. E ali ele começa a perceber o quê? Que já começa a surgir o espírito da PEC 45. Existem vários problemas no sistema tributário brasileiro. E aí até vale falar, um sistema tributário é uma coisa muito complexa que não está todo resumido na mesma lei, não está todo resumido num decreto. O sistema tributário depende da decisão discricionária de cada prefeito. Então não é possível fazer uma reforma tributária, como as pessoas imaginam, em todo o sistema tributário de vez. Isso não existe. A gente tem que escolher um foco e atacar esse foco. O que aí a gente pode imaginar que existem várias caixinhas no sistema tributário. A gente imagina que tem a caixinha da renda, a gente imagina que tem a caixinha do patrimônio, tem a caixinha da produção e consumo, que é essa que a PEC 45 afeta. Existem várias. A gente pode imaginar que um sistema tributário é composto de duas coisas. Um é como é que você distribui a carga tributária entre essas caixinhas, né? Se vai ter mais tributação da renda, mais tributação do consumo e produção, ou mais do patrimônio. Ou se você tributa, e dentro dessas caixinhas, como é que você vai distribuir a tributação e quais são as regras que você vai ter. O que é que o Bernard Api percebeu? Dentro da tributação de bens e serviços e as regras internas, a composição, né? Essa coisa de cada produto pagar uma alíquota diferente, paga um imposto diferente. Ele percebeu, olha, eu tenho que pegar essa caixinha. Ali em 2008 ele já começa com essa
perspectiva. Eu tenho que pegar essa caixinha do consumo e produção e deixar ela limpa. Deixar ela absolutamente limpa de distorções, deixar um sistema tributário racional, e aí ele tem lá 5 princípios que ele coloca para montar a PEC 45: equidade, transparência, simplicidade, neutralidade e isonomia, salvo engano. E aí ele pega esses 5 princípios, tenta montar um sistema tributário da produção e consumo que tenha aderência a essas regras, mas tem aí alguns problemas. Quais são os problemas? Ele não muda a composição, né? A gente sabe, muita gente já ouviu, o Brasil tem um peso grande na caixinha da renda e um peso pequeno, um peso grande na caixinha do consumo e produção, um peso pequeno na caixinha da renda, comparado com outros países da OCDE. Isso a PEC 45 não muda. E também não muda algumas coisas estruturais, mas muda o que o Bernard Api, e eu também compartilho dessa opinião, e muita gente compartilha dessa opinião, é um dos principais entraves ao crescimento do país, que é uma tributação de produção e consumo que, sinceramente, não faz sentido. A famosa piada que não é um manicômio tributário, porque do manicômio você pode fugir. Então, de fato, o Brasil tem a pior, quando a gente vai olhar esse aspecto que eu estou falando, que é das regrinhas internas, da composição interna, dessa caixinha da tributação de consumo e produção, é completamente caótico, tem todos os problemas que a gente consegue imaginar, é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que eu arriscaria dizer que é o pior do mundo. Por que eu digo isso? É o pior do mundo porque no Banco Mundial, no ranking lá do Doing Business que ele faz, é um ranking muito focado nessa parte, ele aponta 6 países piores que o Brasil, praticamente todos estados falidos, e tem um ranking de complexidade fiscal de 2 universidades alemãs, que também é a mesma coisa. De 100 países analisados, o Banco Mundial analisa 200, 6 são piores que o Brasil. Esse índice de complexidade fiscal analisa 100, nenhum é pior do que o Brasil. O Brasil é o pior do mundo nesse ranking de universidades alemãs que analisa 100 países. Então, é uma completa desgraça essa parte do nosso sistema tributário. Outras partes também são uma desgraça, mas essa é particularmente ruim. É muito, muito ruim, e eu posso explicar um pouco mais para frente por quê. Eu tô falando muito, Fred. Se me deixar por personalidade, eu passo 2 horas aqui. Beleza. Você tocou no ponto que eu queria abordar, que é a questão da renda, né? Você falou que o foco da PEC 45 é a questão da tributação no consumo. Você não acha que poderia juntar ambos, focar tanto na renda quanto na tributação no consumo, tendo em vista que o Brasil é um país muito desigual, né? E esse debate de você querer tributar os mais ricos é um debate que está muito intenso. Você acha que essa PEC não poderia meio que juntar esses dois lados que são tão importantes? Eu fiz essa pergunta para o Bernard Api, lá na entrevista recente que eu fiz com ele, e ele me dá uma resposta que parece bastante satisfatória. Primeiro ponto que ele coloca é tributação da renda, você lida com ela por projeto de lei, então não faz sentido você colocar numa PEC que precisa de 2 turnos em cada casa, com maioria qualificada. Então, a maioria de 2/3, né, que não conta abstenção, é o projeto mais difícil de passar de todos a emenda à Constituição. Para que você vai adicionar essa burocracia na tributação da renda e patrimônio, que pode ser feita por projeto de lei com maioria simples, 1 turno em cada casa? Não faz sentido politicamente. Em outro aspecto, que aí também é bastante relevante, que é cada grupo no Brasil tem uma tributação de renda diferente. O que é que eu estou dizendo? Se você é um advogado que tem um escritório tributado por lucro presumido, você, em geral, tem uma tributação muito baixa, então você é vários profissionais liberais, muita gente hoje em dia que recebe como PJ em certos escritórios, setor de serviços, principalmente na Faria Lima, lá em São Paulo, é cheio, esse pessoal é pouco tributado. Aí você dá uma olhada em quem recebe na CLT, um salário de um pouco maior na CLT para o padrão brasileiro, já tem um salário de, aí eu estou falando de 5, 6 mil reais, já paga uma tributação, se for considerar previdência e imposto de renda, esse cara paga um imposto absurdo. E se você for considerar ali o funcionário público, ele paga já um imposto intermediário entre esses 2 caras. Então, acho que a gente precisa ter uma atenção especial a esses pontos, e é preciso construir um consenso político. Na PEC 45, o Bernard Api construiu esse consenso político por 12 anos.
ficou de 2008 até hoje. Basicamente, a CECIF foi fundada em 2015, mas foi um processo longo de negociação. Eu não sei se existe a maturidade política para fazer tudo isso bem feito na caixinha da renda, e também não me parece inteligente misturar esses dois debates e colocar o PL no jogo. Agora, que saiu hoje essa notícia, né, de que o Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da PEC 45, poderia incluir renda e patrimônio, e eu acredito que o Bernardo Api, que é bastante próximo do Aguinaldo Ribeiro, ele vai guiar ali a coisa para não ser nada muito mal feito tecnicamente. Mas ainda não sei qual tipo de mudança eles vão propor. É muito difícil saber. Seria uma alternativa para passar sem o apoio do governo. Então, mas a PEC 45, até eu posso parar um pouco para explicar melhor o que é a PEC 45. Sim, ela é uma PEC que ela mexe em estrutura federativa. A PEC 45 une 5 impostos. Tem o ICMS, é um imposto estadual, dos piores impostos do mundo, um dos grandes responsáveis pelo sistema tributário brasileiro ser essa desgraça que eu estou comentando é o ICMS estadual. Inclusive é difícil para quem quer fazer comércio no Brasil entre um estado e outro. Vocês conversarem com empresários que atuam mais no estado, então produzem no estado X, revendem para o estado Y, ele tem dificuldade porque o ICMS é horrível. O ISS, que é um imposto municipal, tem uma legislação em cada município. Você imagina a bagunça que é. E aí tem 3 impostos federais, que é IPI, que incide especialmente na indústria, faz com que a indústria brasileira tenha uma carga tributária muito maior do que outros setores, PIS e COFINS. Então, qual é a ideia do Bernardo Api? Unificar isso tudo e fazer com que todos os produtos paguem o mesmo imposto, a mesma alíquota de imposto no novo IBS, né? Só cigarro, bebida e outros que geram danos para terceiros, eles pagariam um pouco mais, o resto teria essa mesma alíquota de imposto, que muita gente reclama, mas é progressiva, né? Ela tem menor peso sobre os mais pobres, desoneraria mais os mais pobres, desoneraria mais os mais ricos com essa mudança. Então já tem um efeito progressivo aí, que é o que se busca na reforma da renda. E por que tem que ser uma PEC? Porque nisso aí você tem que dialogar com os governadores. O que acabou ferrando com a reforma lá de trás, de 2008, foi que os governadores achavam que iam perder, falar, eu vou mudar o imposto, eu vou mudar toda a base de incidência do meu imposto, eu vou parar de cobrar o ICMS na fonte, vou começar a cobrar conforme endereço de consumo. Então alguns estados falaram, minha receita vai cair 20% em poucos anos, eu não quero que isso aconteça. Então a PEC 45, para permitir essa mudança no sistema tributário, ela tem uma transição de 50 anos, que é regida por um conselho de entes federativos, por isso tem que ser uma PEC. Você está mudando com a estrutura federativa da República, está mudando com a arrecadação de outros entes subnacionais, as regras de arrecadação deles. Então você tem que fazer uma PEC. A tributação da renda, você tem que mudar a legislação do imposto de renda. Então você não precisa de uma PEC. Então, isso tudo pode ser feito por projeto de lei. E aí a gente pode ir falando mais, pode ir puxando os assuntos aí que você queira, Fred. Já deu para dar uma introduçãozinha. Beleza, beleza. Se me deixar, eu vou... Tranquilo. Então, você falou da questão aí de ter 12 anos, né, que o Bernardo Api vem construindo essa ideia com os governadores, com os políticos, mas até hoje, a gente imagina que 12 anos é muito tempo, né? Então, até hoje ainda não teve nem a votação no plenário. O que mais você atribui a isso, os motivos para isso estar demorando tanto? Será porque os partidos políticos ainda não conseguiram encontrar meio que uma convergência? Porque a gente imagina que um tema tão importante quanto esse poderia ter tido uma resolução mais rápida, né? Mas você vê que ainda está demorando muito. Então, o que você atribui a essa demora, se você vê os partidos políticos com muita divergência? Enfim, eu queria saber um pouco mais sobre esse lado, assim. Eu perguntei algo parecido para o Api nessa entrevista última que eu fiz com ele. O que ele me disse é que lá atrás não tinha nem apoio do governo. Nem o governo Lula estava tão comprado nesse projeto, nem o Congresso, nem os governadores, que inclusive mataram o projeto, fizeram oposição aberta, e nem a sociedade. Ele disse que as entidades empresariais não estavam. Aí ele sai do governo ali em 2008, no meados dos anos 2010 ele cria esse think tank
na FGV São Paulo, que é o CECIF, que foi quem escreveu a PEC, e a partir dali tem um processo de convencimento. Já na eleição de 2018, e aí, claro, a sociedade inteira foi mudando, esse é um ponto. Dois, eu acho que com essa última crise, eu acho que foram muitas mudanças no sistema tributário. A gente lembra que o Brasil, as contas públicas ficaram no vermelho. Muita gente acha que é porque o governo federal começou a gastar muito mais do que estava gastando. Não necessariamente. Muito foram por causa de isenções personalizadas, isenções para setores escolhidos, que acabaram tornando o sistema tributário ainda mais caótico do que já era. Então, esse foi um ponto. Ajudou a mudar a sociedade nesse ponto. Existe esse ímpeto de reformas econômicas nos últimos anos, que surgiu com a Previdência, que eu imagino que também tem aumentado a disposição dos parlamentares de enfrentar uma pauta como essa. E aí existe também o processo de convencimento por parte do próprio API e do CECIF. Pouco a pouco ele foi conversando com todos os políticos. Em 2018, ele conversou com todas as chapas, todos os planos de governo, incluíam um projeto na linha da PEC 45. Porque o API, através desse think tank que ele criou, o Centro de Cidadania Fiscal, saiu conversando com todo mundo. Os governadores hoje, os 27, já inclusive lançaram nota de apoio, apoiam a PEC 45 também por causa de um trabalho de convencimento do CECIF. O API estava contando lá que ele foi dialogar com governador por governador antes de lançar o projeto, para que todo mundo estivesse na página quando chegasse de fato no Congresso. E o apoio do nosso primeiro-ministro Rodrigo Maia, que abraçou a PEC 45, junto com outros grupos. Quem apresentou, de fato, o projeto no Congresso foi o Baleia Rossi, que é um deputado do MDB, e o Rodrigo Maia pegou os dois aliados dele que tinham maior probabilidade de, inclusive, concorrer à presidência da casa e colocou em cima do projeto. O Baleia Rossi é o autor da PEC 45, né, ele que apresentou lá no Congresso, e o Agnaldo Ribeiro é o relator da PEC 45. Então, o Rodrigo Maia abraçou tanto o projeto que colocou ali dois caras-chave para ele. Hoje são os dois que se cogitam como candidatos do Maia na eleição de 1º de fevereiro para presidente da Câmara. É o Agnaldo Ribeiro, relator da PEC 45, e o Baleia Rossi, autor da PEC 45. Ou seja, ele mobilizou o capital político dele em torno da proposta. Eu falei do Marcos Lisboa. Acredito ali que existe também esse grupo de economistas liberais, etc., que pressionou bastante, mas até mesmo os economistas desenvolvimentistas, eu converso muito, tenho vários amigos que são, e eles dizem que apoiam, inclusive porque um dos efeitos que a PEC 45 traria com a unificação de alíquotas, né? Eu falei que o IPI atinge só a indústria, existiria uma aproximação entre os diversos setores, né? A indústria paga muito mais do que a agricultura hoje, e você teria ali uma equalização dos dois, a indústria seria muito desonerada. Investimento, que é outro indicador macroeconômico muito caro aos heterodoxos, desenvolvimentistas, a todos nós, né? Claro. Mas também seria desonerado, porque, como você está falando de um IVA, eu não expliquei isso a PEC 45, você abate o que você gastou nas etapas anteriores do processo de produção. Então, você compra ali máquinas novas ou constrói uma planta nova, você vai abater isso lá na frente como custo do seu produto. Você também desonera a exportação, que eu acho que é uma coisa especialmente cara aos desenvolvimentistas que eu falei, né? Então, acabou que o API conseguiu apoio de basicamente todos os setores do debate econômico. Economistas de diversas linhas podem fazer uma crítica ou outra, mas quem é contra o modelo central da PEC 45 mesmo tem só o Paulo Guedes. Empresariado também, muita porrada nesses últimos anos com o sistema tributário ficando pior. A gente conseguiu ir piorando o que já estava muito ruim. Então, você ganhou um apoio do empresariado, teve esse fator Maia, fator governadores, criou uma massa política muito forte, né? Perfeito. Agora, a Evelyn mandou uma pergunta aqui que eu achei interessante, que é o seguinte. Ela perguntou sobre a proposta de devolução tributária para as famílias mais pobres. Como é que funcionaria esse processo de transferência de renda? Você sabe? É muito boa essa pergunta. Hoje em dia, a gente tem uma desoneração para a cesta básica. O que é que significa? Você tem isenção de alguns impostos para os produtos da cesta básica. E
quando você vai olhar ali nos dados, é um programa que custa muito, não só em termos do próprio valor da desoneração, salvo engano, custava alguns Bolsas Famílias, inclusive, em desoneração. Eu tenho que lembrar, não tenho um número na cabeça, não confiem nesse número, procurem. Sim. Mas tem um estudo do IPEA que ele fala os 2 maiores programas sociais que a gente tem hoje são a desoneração da cesta básica e o Bolsa Família. E os resultados em termos de eficiência são absurdamente divergentes. São muito divergentes quando a gente vai comparar. É um estudo interessante, né? Fora da caixa, ele comparar o Bolsa Família com isso. E aí, qual é a proposta do... E além do custo fiscal, tem um custo de eficiência essa desoneração da cesta básica. Porque você cria uma complexidade, se um produto é diferente do outro, você vai precisar ali de um advogado para checar quanto você tem que cobrar. Se der da alíquota flat, é porque simplifica. Você já sabe quanto você tem que pagar, independentemente de qual seja o produto. Por exemplo, aqui eu diria que existe um processo judicial para discutir se pão e farinha de rosca pagam o mesmo imposto. Porque você pode botar uma isenção para pão, mas e a farinha de rosca, que é a farinha de pão triturado? Ela vai pagar o mesmo imposto ou não? Então, essa alíquota diferenciada que tem na cesta básica causa problemas de eficiência de alocação na economia. Qual é a proposta? E aí, chegando diretamente na pergunta. Fazer a unificação de alíquotas, que a PEC 45 propõe, mas aí avisar para famílias, olha, vocês que têm elegibilidade a isso, que seria ali, em geral, as famílias do cadastro único, que estão em alguns programas sociais, guarda sua nota fiscal do produto da cesta básica. Eu não sei como é que funcionaria isso operacionalizando, se a pessoa levaria a nota fiscal em algum lugar, se ela só coloca o CPF na nota e já recebe, mas guarda sua nota fiscal que você pagar na desoneração de cesta básica e você não vai ter esse imposto da cesta básica. Quer dizer, esse imposto não vai ser cobrado das famílias mais pobres. E já para as outras famílias, elas não teriam direito a essa devolução. E é interessante demais esse programa, porque ao invés de ele estar dando a desoneração ali focada na cesta básica para as famílias, acaba que você devolve o dinheiro e é dinheiro, né? Pode gastar no que quiser, não necessariamente para a cesta básica, dá liberdade para as pessoas, eu acho que é um princípio importante. Então, acho que é uma alternativa muito melhor a gente fazer a devolução específica dos impostos pagos na cesta básica das famílias que mais precisam, do que criar essa regra para a economia toda que faz com que o nosso sistema tributário não possa ser neutro, né? O pessoal, os economistas que estudam tributação ótima, eu falei lá dos 5 princípios. Esses 5 princípios o API tirou da literatura. Um deles é a neutralidade. O que é a neutralidade? As regras, a legislação tributária tem que interferir o mínimo possível na decisão final do agente. Claro, no caso de cigarro, bebida, quando você está causando, o consumo de um bem causa um dano para terceiros ou prejudica a sociedade de modo geral, aí você pode botar um imposto a mais. Mas a ideia é essa, é que a menos que você esteja prejudicando terceiros com o consumo de um bem, você paga sempre a mesma coisa, porque você não quer distorcer a decisão do agente, né? Você acaba gerando milhares de problemas a partir disso. Certo. Mais uma pergunta aqui que veio, que é do meu amigo Pietro, que ele queria saber um pouco sobre a Zona Franca de Manaus. Ele perguntou assim para mim, porque a Zona Franca de Manaus é um lugar onde muitos industriais, né, têm isenção tributária, e isso é uma coisa muito famosa de lá, e já tem um grupo de economistas que repudia essa ideia, repudia isso, e você sabe dizer se a reforma da PEC 45 trata um pouco sobre esse assunto, sobre esse ponto específico da Zona Franca? A Zona Franca, o que é a questão da Zona Franca? A Zona Franca é a maior, acho que é o maior benefício tributário específico, se a gente for ver, que a gente tem. Existe uma série de benefícios tributários na economia. O que são esses benefícios tributários? Eu vou... monta sua fábrica. Aqui na Bahia tem um caso muito famoso, que é a fábrica da Ford. Camaçari, né? Camaçari, que o ACM liberou isenção. Era o velho ACM ainda, vivo na época. Sim, sim. Eu lembro, inclusive, ali no início dos anos 2000, era bem criança, só se falava nisso, essa operação que teve. Bom, a ACM tirou muito imposto da Ford e a Ford veio para a Bahia, montou uma fábrica aqui. A PEC 45 vai fazer uma mudança fundamental, que é
o ICMS hoje, por exemplo, ele é cobrado na fonte. O que é ser cobrado na fonte? Você tem a Ford na Bahia, a Ford produz carros, todos os carros produzidos na Ford pagam ICMS na Bahia. Isso não parece muito inteligente, porque quem está pagando, de fato, o imposto é o consumidor. Então, aquele imposto tem que ser gasto, em geral, na região onde o consumidor está, né? Além disso, quando você cobra a partir, tendo como critério a região onde o consumidor está, e não a região onde o produtor está, você impede alguns tipos de lobby, alguns tipos até de esquema de corrupção que geram ineficiências, inclusive aqueles relativos a benefícios fiscais. Essa mudança da PEC 45, que é parar de cobrar no local de produção e começar a cobrar conforme o local de consumo, ela meio que acaba com a possibilidade de benefícios fiscais. Porque se eu for diminuir os impostos para a empresa para atrair ela para a Bahia, eu não vou ter os impostos dessa empresa. Esses impostos da empresa vão ser pagos conforme o local de consumo. Então, se a Ford vender o carro para o Amazonas, o pessoal que comprou esse lote de carro vai pagar o imposto e vai para o Amazonas. Uma parte para o governo federal, uma parte para o municipal. Então, essa mudança de lógica é o que causa, é uma mudança necessária para alinhar o Brasil com as melhores práticas internacionais. Agora ela causa alguns problemas e até volta na sua pergunta e explica um pouco para que a gente demorou tanto a fazer essa mudança. Os próprios governadores não queriam perder o poder de dar benefícios fiscais e as empresas também que tinham benefícios fiscais tinham muita reticência com essa proposta, obviamente. E a Zona Franca de Manaus entra nesse contexto. Então, a Zona Franca de Manaus é um benefício tributário, ele é um benefício tributário baseado em isenção de alguns impostos se você produz em Manaus, então é conforme o local de produção. Esse novo sistema não abarca benefícios como a Zona Franca ou como outros. Então, é uma das lutas políticas a serem feitas e é uma das coisas que mais complicam a aprovação da PEC 45. Mas, na minha visão, é um dos grandes ganhos da PEC 45, existem diversas perdas de eficiência que você tem nesse processo. E, de novo, 27 dos 27 governadores estão apoiando. Isso por quê? Porque a situação chegou num nível de caos com a guerra fiscal do ICMS, que se chama, né? Um governador tentando ganhar do outro ali, cada um oferecendo isenção fiscal. No final, todo mundo está saindo perdendo. No final, todos os governadores estão vendo, olha, essa guerra aí não beneficia ninguém, a gente perde a arrecadação, a gente torna o sistema mais ineficiente, né? E ninguém ganha. Então, é um contexto que já está mudando. Agora, sobre a Zona Franca de Manaus, aí é uma coisa mais complicada, porque você tinha ali uma isenção por X anos. Imagine que você tem isenção de IPI por 30 anos. E aí resolvem acabar com o IPI. É a única forma de você acabar com essa isenção, né? A alíquota de IPI para todo mundo foi para zero. Vai parar de existir o imposto. Você não pode cancelar o contrato de isenção que você fez com a Zona Franca, mas você pode acabar com o IPI. E aí a própria nulidade da política vai a zero, praticamente. E vai existir uma transição para que são alguns anos, acho que varia conforme o benefício, mas tem uma transição razoavelmente longa na PEC 45 para que essas empresas não quebrem do dia para a noite. Mas sim, toda a estrutura de benefícios tributários do país iria mudar a partir do projeto. Certo. Catarina, ela mandou uma pergunta que é bem, acho que casa bem com o que a gente estava falando, que é a questão você disse que chegou num ponto de que realmente a tributação chegou num nível alarmante, que precisa mudar. Então, supondo o cenário onde a PEC seja aprovada, você acha que vai ter consequências positivas já no curto prazo, ou ainda vai ter uma demora para poder surtir esses efeitos da PEC? Algumas consequências vão surgir no curto prazo. E algumas consequências bem relevantes. As imagens pararam de aparecer. Opa, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Não, mas voltando. Alguns pontos mudariam rápido. Outros demorariam um pouco mais. O que é que mudaria rápido? Os próprios incentivos entre você tentar conseguir um benefício tributário e você, de fato, melhorar a sua empresa no processo de produção, já é uma mudança relevante. Além mais, e aí é um ponto muito importante, que eu acho que é o grande defeito da PEC 45,
é o seguinte: o Bernardo Api fez um compromisso de que ele não alteraria a carga tributária. Quer dizer, seria um projeto aprovado sem alterar a carga tributária. Você não vai cobrar mais imposto em média dos brasileiros. Você vai cobrar mais imposto de alguns produtos, menos de outros, e no final vai ficar ali na média. O que é que esse compromisso gera? Tem uma transição de 15 anos para calibrar a alíquota final do IBS, que é o novo imposto que seria criado. Para você definir essa alíquota, é um número que não existe hoje. Você teria que descobrir e ir ali ano após ano fazendo o cálculo fino e descobrir. Então, durante uma parte desses 15 anos, os dois sistemas coexistiriam. Você teria o sistema atual, cada vez com um peso menor no orçamento das empresas, mas continuaria existindo. E você teria também o novo sistema, super simples, inicialmente com um peso pequeno, mas crescendo ao longo desses 15 anos, linearmente, até ocupar toda a carga tributária da produção e consumo, continuaria existindo. Então, será que teria uma simplificação tão rápida assim? Será que os efeitos no crescimento surgiriam já nos primeiros anos de modo muito forte? Existe essa dúvida e ela tem que ser resolvida politicamente. Assim. Eu acho que a ideia de se fazer uma transição faz sentido por um motivo simples, e o API colocou isso no projeto por um motivo simples, que é difícil você negociar a transição. Você está mexendo com muito interesse. Muito interesse. Então, você determinar a alíquota do novo IBS no ano que vem, ou um ano depois da PEC ser aprovada, é radical demais. É uma mudança muito rápida. E você não garante que você vai equilibrar, de fato, com a carga tributária que hoje existe. Então, é uma questão que precisa ser analisada. É uma questão que precisa ainda ser discutida pelo Congresso. E aí entra a sua primeira pergunta sobre a questão da renda. Acho que até devia ter perguntado isso para o API, porque é uma ideia que eu, desde que vi a PEC 45, acho que faz total sentido. Aprova a PEC 45 como está, e depois, como já existe uma demanda para se diminuir a carga tributária do consumo e produção no Brasil e aumentar a carga tributária da renda, esse projeto de lei para alterar a carga tributária da renda poderia ser feito um pouco depois, 1, 2, 3 anos depois de se votar a PEC 45, e substituir encurtando a transição. Então, essa transição de 15 anos poderia ir para 8, 7, através de uma cobrança maior dos impostos sobre renda. É uma alternativa na mesa. Eu acho que o maior defeito da PEC 45 são esses 15 anos para fazer a mudança para o pagador de impostos. Para o e aí, no caso, são as empresas, mas é o consumidor na prática, mas a empresa faz a operação, né? A burocracia. Então, os dois sistemas continuariam existindo. As empresas pagariam ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI e mais o IBS durante os primeiros 15 anos. É um problemão. Então, já partindo desse ponto aí que você falou dos problemas da PEC, a gente sabe que já teve outras propostas de reforma tributária já no Planalto. Na sua opinião, qual é o diferencial da PEC 45 para ser a melhor entre as propostas que já foram feitas no plenário? Por que você acha que essa é a melhor proposta que tem? Foi feito por gente mais preparada, gente mais atualizada e gente que fez com mais cuidado. A diferença no ajuste fino. E olha que, inclusive, tem gente boa na equipe do Guedes. O Guedes chamou uma advogada tributarista da equipe do API, que é uma grande profissional, uma grande técnica que a gente tem no Brasil, que é a Vanessa Canado, que está até com o Guedes, mas aparentemente o próprio Guedes tem essa militância a favor de algumas pautas que eu não entendo. Até entendo, mas tenho dificuldade de querer que a birra leve alguém a um ponto tão... Não sei nem como classificar essa insistência com a CPMF. Ninguém concorda com isso. Nem o pessoal Faria Limer lá que apoiava tudo que o Guedes fazia concorda com isso. Só o Paulo Guedes quer saber de CPMF. Esse é um dos motivos. Vamos por partes. O que é que o Paulo Guedes quer fazer? Ele quer lançar vários projetos de reforma tributária. Já lançou o primeiro. O que é que diz esse primeiro? Ele vai fazer uma coisa parecida com a PEC 45. Quer fazer, só que, tira o IPI do projeto.
Não sei por quê. Não vejo motivo razoável para tirar o IPI. 2, tira também ICMS e ISS, que são os impostos que mais dão problema. Ele só quer unificar PIS e COFINS. Então, ele queria unificar PIS e COFINS por uma contribuição que seria de 12% a alíquota. Então, também não teria transição para calibrar a alíquota. Seria do dia para a noite, essa alíquota de 12%, que provavelmente representaria um aumento de carga tributária que ele quer esconder, esse aumento de carga tributária, e escondeu através dessa reforma. Então, é um projeto mais rudimentar mesmo. Parece muito que, pelo menos nessa primeira fase, eles pegaram a PEC 45 e deram uma piorada para atender os pontos que o chefe queria mudar. Eu falo de um jeito bem direto, mas eu acho que é tão simples quanto isso. Que até o imposto dessa proposta do Guedes é o CBS, que só muda de imposto para contribuição. Então, é um projeto parecido com a PEC 45, mas com essas mudanças para agradar o Guedes, e mudanças que, para mim, pioram muito o projeto. Primeiro, então, um aumento de carga tributária relevante aí que o Guedes está embutindo, não quer admitir abertamente no debate público, até porque ele se vende como o superliberal, e não aceitaria fazer isso. 2, não inclui ICMS e ISS, não inclui IPI, então é um projeto mais restrito. 3, ele quer reformar todo o sistema tributário em 6 partes, né? Essa que ele apresentou foi a primeira parte. E o que ele propõe de ideias para as outras partes, tem algumas que me parecem corretas, ali de aumentar o dividendo e aumentar também e diminuir o imposto de renda que a empresa paga sobre o lucro dela, de modo que as coisas se equilibrem e você tenha uma tributação mais inteligente dos dividendos. Tem algumas ideias que eu concordo, mas essa coisa que é o que ele mais insiste de fazer e que ele baseia boa parte da proposta dele nisso, que é vamos enfiar a CPMF no sistema tributário e desonerar a folha de pagamento, porque isso vai fazer o desemprego diminuir rapidamente, todo mundo vai querer contratar, porque o imposto sobre folha de pagamento vai ser pequeno, que é uma ideia que no próprio aspecto técnico eu também já discordo, que existe essa relação empírica. Eu acho que é isso que está atrapalhando mais o Guedes, essa vaidade em querer insistir nesse projeto a todo custo, e também uma vaidade porque não veio dele o projeto, né? Veio do Rodrigo Maia, que é alguém que aparentemente não está muito bem com ele, e vem do API, que é outro, não é do mesma panelinha do Paulo Guedes, digamos assim. Embora seja um economista liberal, não é ali, não parece ser alguém que está super integrado com o Paulo Guedes no dia a dia. Então, eu realmente não estou entendendo direito qual é a do Paulo Guedes, eu tenho dificuldade para entender essa postura dele, que eu acho muito absurda mesmo. A ideia da CPMF é tecnicamente frágil. Você já deve ter ouvido falar de alguns problemas da CPMF. CPMF atrapalha a produção de produtos complexos. A CPMF desincentiva a bancarização da economia, né? Incentiva a desbancarização. A CPMF atrapalha a digitalização da moeda. Inclusive, estava aí o Paulo Guedes esses dias falando que Pix tinha que pagar imposto, sim. Uma bobagem. A gente está num mundo que a transação financeira tem que ser o mais parecido possível com tirar dinheiro da carteira e usar. Tem que ser o mais parecido possível com isso. Eu não entendo porque a gente iria atrasar a digitalização da moeda por causa disso. Eu tenho muita dificuldade de entender o que o Paulo Guedes tem na cabeça. A Vivian mandou aqui uma pergunta que é o seguinte: como ficará a restituição de créditos prevista pela PEC? A dificuldade por si só da transição não deixaria o sistema ineficiente? Não acho que a transição faria o sistema ficar ineficiente, né? Até porque, e aí, uma coisa que a gente vai pensar, depois que passa, se tem problema na transição, é um problema muito melhor do que a gente tem hoje. É só fixar uma alíquota ali depois, fazer uma negociaçãozinha com o pessoal que tem benefício tributário. É muito melhor do que ter o sistema que a gente tem hoje. Depois que aprovar, o detalhe da transição pode ser revisto. Como eu falei, pode ser revisto com a reforma de R, pode ser revisto de várias formas. Então, esse é o primeiro ponto. Sobre essa questão dos créditos. Não acredito que gere
uma burocracia grande. Por quê? Porque já funciona assim no mundo inteiro. Já existem alguns sistemas de crédito no sistema tributário brasileiro atual, mas nada funciona bem no sistema tributário brasileiro atual. E você tem registro, né? Quando você contrata uma empresa formal, você em geral tem algum registro de nota fiscal e tal, que é importante. E aí você me pergunta, boa parte da economia brasileira não é formal. O setor informal é muito relevante. É verdade, mas inclusive é uma política que serve para a gente incentivar a formalização do setor informal. Então, acho que faz bastante sentido o crédito tributário e às vezes você não precisa nem apresentar para o governo. Como o próprio governo já recebeu o imposto do IBS, o próprio governo pode comunicar que seu fornecedor pagou aquilo. É possível fazer sistemas com pouca papelada, pouca burocracia. O mundo inteiro tem IVA. O mundo inteiro adota esse sistema para a tributação da produção e consumo. Existem referências para a gente usar no Brasil, lá de fora. E é importante ter esse sistema de crédito tributário para que não seja cumulativo. Parar para pensar, pegar um produto complexo aqui que tem ao redor de mim, meu microfone. Meu microfone aqui, imagine quantas coisas você tem. Você tem um metal bem específico aqui do lado. Você tem esse relevozinho com a marca. Você tem uma coisa para segurar o microfone. Esse metal foi pesquisado, provavelmente, em várias etapas. Você tem aqui um espuma. Você tem embaixo mais um metal específico. São várias transações que você faz. Se você não coloca um sistema de crédito tributário para que uma etapa da produção seja desonerada pelo que foi pago nas etapas anteriores, produzir algo complexo fica muito difícil. Produzir um produto com várias etapas de produção fica muito difícil. E porque o imposto que você pagou lá atrás, na etapa anterior, vai cada vez mais pesando na frente. Então, é importante economicamente que tenha esse crédito e é feito no mundo todo, assim, não falta referência para a gente usar. Certo. Eu queria voltar um pouco atrás no comentário que você fez, que é sobre a questão dos 15 anos, que você falou aqui, é o tempo da transição da PEC. Eu queria entender qual é a razão desse tempo tão longo e por que, como você falou, que é o grande defeito, por que ela teve que ser incluída na PEC? Não daria para fazer uma transição um pouco mais rápida? Eu queria saber um pouco mais sobre isso. Tá. Tem dois pontos aí. Um é o ponto dos benefícios tributários, o outro é o ponto da fixação de alíquota. Existe uma percepção de que os próprios impostos sobre bens e serviços, sobre produção e consumo no Brasil, são muito altos e que não podem aumentar em hipótese alguma com a reforma, já que a longo prazo o que a gente quer é até diminuir um pouco os impostos sobre produção e consumo e aumentar outros tipos de impostos sobre renda, por exemplo. Então, faria muito pouco sentido chutar um número onde você tem alta probabilidade de acabar errando, seja para cima ou para baixo. Seja amanhã você gera um grande problema no governo brasileiro, porque você precisava ter uma alíquota maior para igualar a arrecadação anterior. Então, déficit público de um ano para outro poderia aumentar muito mais do que o esperado, e outro é com a transição relativa aos benefícios fiscais. Que você pode gerar a judicialização de alguns grupos falando, olha, eu tinha esse benefício, não está tendo a transição adequada para eu poder me acostumar ao novo sistema. E esses são os dois motivos principais, né? A necessidade de você calibrar a alíquota para que ela dê mais ou menos o que gera de arrecadação hoje, sem perda nem ganho, e fazer a transição para quem tem benefício. Certo. Acabou aqui de mandar uma pergunta aqui no chat, que é: o que você acha do uso de reservas externas para pagar a dívida? Então, deixa o Brasil mais frágil em termos de contas externas. O Brasil tem muita reserva hoje. De fato, quando a gente faz ali alguns estudos, o pessoal que lida com isso geralmente vê por meses de importação, né? Tem vários critérios e todos esses critérios, quando você faz a conta, o Brasil tem muita reserva. O Banco Central tem muita reserva em dólar entesourada lá no Banco Central. O que é, quando você paga a dívida pública com reservas, tem dois efeitos aí que precisam ser considerados.
Isso é equivalente a você imprimir dinheiro. Está aumentando a quantidade de dinheiro em circulação na economia. Então, isso não é só política fiscal, isso é política monetária também. Então, é importante considerar esse efeito. Mas seja um efeito pontual, né? Você não vai imprimir sempre, mas é relevante. Segunda questão, você deixa o Brasil mais frágil em termos de contas externas. Então, se o Banco Central, essas reservas internacionais são para, em caso de um choque, uma crise, as pessoas não parem de acreditar na capacidade do Banco Central brasileiro de fazer seu papel. A gente não tem uma crise de credibilidade como houve ali no fim dos anos 90. Então, é importante que se tenha ali uma reserva, e ter muitas reservas tem um lado bom, você tem um custo de carregamento ali que pode ser relevante, claro, então não é só bom, mas dá uma solidez para o Banco Central. Então, é uma adesão técnica, assim, é uma adesão que pode fazer sentido em um momento ou outro, mas tem que ser muito bem calibrada, tanto por essa questão de ter impacto na política monetária, quanto por essa outra questão de você diminui a credibilidade das contas externas, você coloca o Banco Central numa posição mais vulnerável. Então, acho que as duas coisas têm que ser ponderadas. Acho que não fiz as contas sobre isso, nem tem muito a ver com a PEC 45, né? Estou respondendo mais porque eu sou falastrão mesmo, mas o pessoal que estuda esse assunto mais a fundo acha que a quantidade de reservas está acima do ótimo e que poderia existir alguma mudança. Agora, tudo em política econômica, o diabo está nos detalhes, e sem os detalhes a gente só pode comentar as coisas em abstrato. O modo como você faz, o timing que você faz toda a diferença no resultado final. Certo. Só voltando agora para falar um pouco da PEC, de novo, que é uma pergunta aqui do meu amigo Lucas. Ele perguntou se você acha que a reforma vai ser aprovada nos moldes originais, porque é muito comum que haja a questão dos destaques, né? Da retirada de destaques ou do acréscimo de destaques nas propostas, e você acha que vai acontecer algo do tipo? Espero que não. Alguns setores estão com mais força nesse pedido, que no caso saúde privada e educação privada. O API chegou a falar até na entrevista comigo de fazer um modelo de isenção personalizada, ou era isenção personalizada, que como é que se fazia? Você tinha uma isenção ali até certo valor, e aí, por exemplo, escola particular, os primeiros R$800 você pode não pagar imposto, mas aí nos reais seguintes você paga. Então, se o cara quer colocar o filho numa escola bilíngue de São Paulo, as mais caras de São Paulo lá, que custa 8, 9, 10 mil reais, é um absurdo, o cara vai lá, paga, e tem até mais caro, eu acho, São Paulo. O cara vai lá, paga, e aí vai pagar imposto sobre a maioria disso. Sobre os primeiros 800, 900, ele não pagaria. Se você bota seu filho, com a maioria das famílias de classe média do Brasil, que está ali no limiar entre a educação pública e a educação privada, vai gastar ali uns 800, mil reais para colocar o filho na escola, essa família não pagaria nada de imposto pela educação privada que ela está pagando. Então, existem algumas pressões para que o projeto mude, mas são mais nesse sentido. Esse modelo de isenção personalizada é um modelo que permitiria manter o espírito da PEC 45. Né? Você não muda a unificação de alíquota, você apenas cria um programa que dá uma isenção de certa faixa para um grupo de famílias, e me parece fazer bastante sentido. Essa é uma das mudanças que podem ocorrer sem perverter o espírito da PEC 45. Se eu acho que vai ser aprovado, é muito difícil aprovar. Mas eu acho que nunca houve uma probabilidade tão grande. E que eu insisto tanto nesse assunto porque eu acho absolutamente fundamental, e acho que a gente nunca teve uma janela de oportunidade tão boa para aprovar um projeto como esse, que ia revolucionar a economia brasileira. O impacto da PEC 45 na economia brasileira está mais para a revolução do que para a reforma. Imagino que seja muito grande, porque o nosso sistema tributário é muito caótico, é muito ruim. Então, tirar isso da frente seria um ganho inestimável. Assim.
vou pegar esse gancho aqui, dessa última frase para fazer a última pergunta aqui, que nosso tempo está acabando, que você falou da questão do impacto na economia. Eu queria saber o impacto dessa reforma na questão da desigualdade. Se você acha que a reforma pode ter um impacto de diminuir as desigualdades. Queria só saber um pouco mais sobre isso. Já saiu um estudo IPEA, e o estudo IPEA estima que as famílias mais pobres vão pagar menos nos produtos que elas consomem, e as famílias mais ricas vão pagar mais. Claro que muda de família para família, porque a unificação de alíquotas o impacto em cada família depende da cesta de consumo daquela família. Agora, por que em geral as famílias mais pobres ganham? Porque existem alguns produtos que o pessoal costuma dar isenção para a cesta básica, para alguns produtos que as pessoas imaginam que os mais pobres consomem, mas muitas vezes isso é rico olhando para pobre e pensando em fazer caridade, que não sabe de fato como as pessoas vivem. O API me deu um exemplo sensacional que eu achei, me fez pensar muito tempo sobre isso. Perfume no Brasil é considerado um produto supérfluo. Então, a alíquota de imposto sobre perfume é super alta. Mas, mesmo tendo uma alíquota de imposto super alta, as famílias mais pobres compram perfume. Porque é importante para a família. Vou ficar mais cheiroso. Vou mais cheiroso para a festa da minha amiga, para a festa da minha família. E alguém em Brasília imaginou, não, perfume é supérfluo? Imaginando uma pessoa provavelmente rica que não sabia das preferências das famílias mais pobres do Brasil e fazem com que a tributação das famílias mais pobres seja muito alta, porque existem esses produtos como o perfume, que não se imagina que pesa no orçamento dos mais pobres, mas pesam muito. E tem vários: energia, telefonia. O pobre também quer ter Zap. O pobre também quer ter luz em casa. Tem luz em casa em muitos casos, né? Já que a gente fez um avanço muito grande nesse aspecto no Brasil, tanto em acesso à telefonia quanto em acesso à energia. Então, por que alguém vai dizer que energia é coisa de rico, que conta de internet para celular é coisa de rico, que perfume é coisa de rico? A gente tem um pouco essas noções no atual sistema tributário brasileiro que prejudicam muito as famílias mais pobres e principalmente por causa desse tipo de produto, mesmo que você considere aí a volta dos impostos para a cesta básica, você acaba fazendo com que tenha uma redução significativa, inclusive, de impostos para famílias mais pobres. Quando as famílias mais ricas se beneficiam muito de algumas isenções tributárias, ou mesmo de setores que pagam menos, por exemplo, restaurante, comer fora de casa, paga pouco imposto, paga relativamente pouco imposto, comparado com outros produtos, e é uma coisa que os ricos consomem muito mais. Que se imaginou ali serviço e alimentação não iria se cobrar muito. E eu acho que a unificação de alíquotas é boa porque a gente vai até parar de tentar adivinhar essas coisas. Então, tem sim um efeito sobre desigualdade que é muito interessante, e tem esse aspecto que eu acho que a gente entra até em métodos de ciências sociais. Acho que é uma reflexão muito interessante sobre todo o aspecto de ciências sociais, essa coisa do perfume ou da internet, assim. Quem é que define o que é supérfluo? Quem é que vai dizer para uma família pobre no que ela vai gastar ou não? Eu acho que essa é uma discussão muito interessante e que precisa ser feita. Então, é isso, Pedro. Eu queria agradecer muito você pela sua presença, pelo ter citado nosso convite. Para quem não conhecia a Liga, convido todos vocês a seguirem a gente aqui no Twitter, no nosso Instagram. Nós vamos aqui estar sempre postando conteúdo sobre políticas públicas. Essa live vai ficar lá no perfil, e assim que a gente colocar ela no YouTube, a gente vai avisar para vocês lá pelo Twitter também. Então, mais uma vez, muito obrigado, Pedro. Prazer, e nos vemos depois. Abraços. Muito obrigado, Fred, pelo convite. Muito honrado de estrear aí essa série de lives da PUC. E fico à disposição quando vocês quiserem chamar de novo. Foi uma honra para mim falar e espero que o pessoal tenha gostado. É isso. Obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite.